Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor, amém? O tema da palavra de hoje é: por que eu? A pergunta, né? Por que eu? Uma vez eu ministrei aqui, ela é com você mesmo. Essa aqui é meio parecida. Por que eu? Vamos ver Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Aleluia. A palavra de Deus fala assim, só esse versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente fala muitas vezes só o começo, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. O Senhor nos direcionou para falar sobre o chamado dele para nós. Um chamado, né, que é para todos, um chamado geral de Deus, é para que a gente saia do pecado, né, e venha para a sua luz. Né? A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, todos nós somos chamados pelo Senhor. Todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, né, recebemos em nossas vidas, buscamos seguir a sua vontade. Somos todos chamados. Então, todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque somos chamados pelo Senhor. Amém? E além desse grande chamado, nesse chamado geral, algumas pessoas também recebem um chamado mais específico. Né? Esse chamado pode ser para fazer determinado trabalho, assumir um ministério ou ir para algum lugar. Deus tem um plano para cada um de nós, para cada vida, na verdade. Cada um de nós é algo especial para Deus. Cada um de nós, ele é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. A gente nunca, acho que vai entender a grandiosidade de Deus, mas ele se preocupa com cada um de nós e tem um plano para cada um de nós. E mesmo quando não recebemos um chamado muito claro, sabemos que Deus está no controle e está nos guiando. Quando procuramos seguir os chamados de Deus, e buscamos sua vontade, ele guia a nossa vida. Amém? A gente tem que buscar isso mesmo. Buscar atender ao chamado de Deus, à vontade de Deus, e também coisas específicas, né, que Deus tem para nós. E ele vai guiando as nossas vidas, vai nos abençoando, direcionando. E o plano perfeito de Deus, né, o plano de Deus é perfeito. Né, é o propósito para o qual ele nos chamou a cada um de nós. Mas, né, não é algo que é imposto por Deus. Ele não obriga a gente. Aliás, ele não obriga nem a salvação. Né? Ele se dispõe. Ele está lá, a porta e bate. Se você abrir a porta do seu coração para ele, ele entra. Se você o receber como Senhor e Salvador, você terá a salvação que veio através dele, o seu sacrifício na cruz. Mas você não é obrigado, ninguém é obrigado. Deus não chega aí e obriga a pessoa, né? Chacoalha, você vai me aceitar como Senhor. Não. É opção, né? E também atender ao chamado do Senhor, o plano do Senhor para as nossas vidas, somos nós que decidimos, né? Então, você pode viver o plano permissivo de Deus também, né? Ou o plano perfeito de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, aquilo para que ele te chamou, te determinou a sua vida, ou algo que Deus permite que você viva, porque você não optou por fazer a vontade dele, né? Então, o plano permissivo. Acontece segundo não a vontade, mas a permissão de Deus. Então é aquele que não é o sonho de Deus para a nossa vida, mas é aquilo que você mesmo quer, sem considerar os planos de Deus. Deus pode até lhe permitir fazer o que você quiser, mas dessa forma você passará a sua vida somente nesse nível natural, raso, só, né, a vida comum aqui. Então é melhor seguir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Filipenses 3,14 fala assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado
celestial de Deus em Cristo Jesus, para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Amém? Então, ser ou não ser, ouvir ou não, eis a questão. Né? Nós é que decidimos. O que você tem feito com o seu chamado? Deus te chamou para alguma coisa? Você tem sentido que Deus está te chamando para fazer algo, trabalhar na sua obra, né? Para levar a palavra para alguém? Às vezes uma coisa pequena, né? Me lembro quando Paulo estava lá cego, né? Em Damasco, né? Deus chega para Ananias e fala para ele, vai lá e prega para Paulo. A gente não vê muito falar dele. Ele foi lá e pregou para Paulo, mas olha só, ele foi pregar para aquele que seria o apóstolo dos gentios, ou seja, as pessoas que não eram judeus, nós, por exemplo. Né? Ele se levantou e cumpriu o chamado do Senhor naquele momento, e talvez tenha cumprido outros chamados do Senhor também, que a gente não sabe, mas esse ele cumpriu. Então ele foi perfeito, ele cumpriu a vontade de Deus. Se você quer, ninguém pode dizer que é perfeito, mas quando você faz aquilo que é a vontade de Deus e cumpre o plano de Deus, você está sendo perfeito diante do Senhor. Amém? Porque você fez a vontade do Senhor. Então ele foi perfeito naquele momento por ir lá e ministrar Paulo. Então você vai fazer, você é que vai decidir. Se faz parte desse avivamento que Deus está trazendo ao mundo, da multiplicação da sua palavra, do crescimento da igreja, do evangelho, né? Ou vai ficar só na sua vida comum, né? Trabalhar, comer, dormir e um dia morrer. A gente vive sobrevivendo aí, na verdade, né, se for ver. Fica desse jeito, se você estiver só na sua carne, só no seu braço, na sua vontade, é isso que vai acontecer. E olha só, a vontade de Deus acontece. Então Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para fazer, independentemente da nossa obediência ou não. Pode ser que demore um pouco mais, se eu não fizer, mas Deus vai levantar alguém que faz, se eu não fizer. Amém? Então, se Deus tem um chamado para a tua vida, para fazer alguma coisa, então faça. Porque Deus não depende de nós, nós dependemos de Deus, com certeza, né? Então ele vai levantar outro e a coisa vai acontecer. O que precisa acontecer, Deus vai fazer acontecer. Amém? Então, se você estiver sensível à voz de Deus, Ele vai usar a tua vida. Se não, Ele vai usar a vida de outra pessoa. Mas quem vai ter o galardão? Quem vai ter a bênção de ter feito a vontade de Deus? Quem terá sido perfeito diante do Senhor nesse momento? Não será você, se você não atender o chamado. Mas se você for sensível à voz de Deus, aleluia, Deus vai te usar poderosamente. E muitas vezes nós temos medo de assumir as responsabilidades, né? Eu lembro quando me converti, nos primeiros tempos ali de conversão, teve um culto que falava assim, quem quer ser pastor aí? Ah, vou lá, né? Estou nessa. A gente, no primeiro amor, naquele mover, né? Acho que é mesmo, né? Levar a palavra, quer desbravar o mundo aí. Eu fui lá. Aleluia. Me tornei pastor. Mas foi há muito tempo isso daí, né? Eu me converti lá em 89, então foi naquela época lá. Depois de um bom tempo, Deus levantou como pastor, mas amém. O Senhor sabe todas as coisas, né? Então, às vezes, você tem medo de assumir essa responsabilidade, né? A gente tem medo de falhar, né? De não sermos bons o suficiente e até passar vergonha, né? Eu lembro que essa questão de falar em frente a pessoas, até o primeiro grau ali, eu tinha muita dificuldade. Não, até o ensino médio, vai. Eu tinha muita dificuldade disso. Mas na faculdade eu mudei. Virei cara de pau, do jeito que eu sou hoje. Já faz um bom tempo que eu virei cara de pau. Não tenho problema de falar com as pessoas. Então, no trabalho, eu juntava a turma para explicar sobre um trabalho, falava o que tivesse que falar. E às vezes até falo demais, né? Só às vezes, né? Mas tudo bem. Então, a gente tem medo, tem vergonha muitas vezes de fazer as coisas, mas quando é um chamado do Senhor, principalmente, esquece, vai e faz. Vai e faz. Eu já testemunhei uma vez, né, que a minha chefe me chamou para liderar um evento que ia participar de todas as escolas, os departamentos da prefeitura, ia ser show na praça, com um palco enorme e tal. Eu falei, chefa,
A minha esposa, que era diretora de escola na época, a Tânia, a pastora Tânia, mas ela pedia ideia, o que a gente pode fazer para o Dia das Mães? Eu, cri, 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 nada, né? Coisa diferente, coisa nova e tal. Ah, o que a gente pode fazer para evento e tal? Cri, cri, cri. Eu falei, chefe, eu não tenho jeito nenhum para isso. Não, é você mesmo, não quero nem saber. Tá bom, é com você mesmo, então vamos lá. Fui atrás de quem sabia fazer a coisa, de quem já tinha montado palco, barraca, cuidado de trânsito, né? E contato com as escolas. E glória a Deus, foi um evento bem sucedido, mas foi engraçado ter feito uma coisa dessa que não tinha, assim, mas jeito nenhum para a coisa. Mas Deus abençoou e saiu, a coisa andou, né? Se Deus chamou você para cumprir uma tarefa, então é normal ter medo, né? Na verdade, esse medo mostra que você está lidando com a situação, sabendo a responsabilidade que isso tem. E é uma coisa muito importante, que nem a gente na nossa igreja, o que a gente busca, né? Não trazer peso sobre as pessoas. Então, as coisas que nós fazemos são voluntárias. Mas algo que a gente tem percebido, né, é que às vezes as pessoas confundem esse voluntarismo com uma irresponsabilidade. Se você se levantou para fazer alguma coisa para Deus, não é para mim, não é para os pastores, não é para a igreja que você vai estar prestando contas, né? Se você se comprometeu com o Senhor, é com Ele que você está comprometido, não é com a gente. Com certeza conosco, porque Ele vai depender de se você se comprometeu, vai confiar que você vai fazer e tal. Mas a palavra de Deus fala, é melhor se você votar, né, se você fizer um compromisso com Deus, cumpra. Que é loucura você fazer um compromisso com Deus e não cumprir. Fazer o voto de tolo. Ah, eu vou fazer, pode deixar comigo. E você se desvia e tal, acaba não fazendo nada daquilo que você se comprometeu com o Senhor. Então, trabalhar na obra do Senhor, para nós, na igreja, na arca do Senhor, é algo voluntário. Mas se você assumir uma responsabilidade, cumpra. Se você viu que a coisa não dá para fazer, vem conversar com a gente e fala, olha, eu tentei, fiz de tudo, mas não estou conseguindo. Preciso então que outra pessoa assuma, ou preciso de ajuda, mas tem essa responsabilidade, né? Principalmente com Deus. Amém? Então esse medo realmente tem essa responsabilidade, né? Então, você sentir que pode não ser suficiente, não conseguir, é normal. Mas se Deus está te chamando, Ele te capacita. Amém? Ele te prepara. Que nem nesse caso aí do trabalho, né? Eu falei, Senhor, é comigo mesmo, então tá, vou fazer, né? Eu busquei fazer da melhor forma e deu certo. Então imagina para Deus, mas quando você vai fazer alguma coisa para Deus, se você se dedica, se você fala, Senhor, dirige meus passos, dá estratégia, dá sabedoria, levanta pessoas para me ajudar, os recursos que eu precisar, coloque em minhas mãos, Senhor. O Senhor vai fazer. Amém? Porque é a vontade dele, é o plano dele. Amém? Todo chamado nasce de um propósito divino, um propósito. Então tem um objetivo, né? Nunca um chamado verdadeiro nasce de um desejo humano. Então, ao olharmos para a palavra de Deus e observarmos as pessoas que foram chamadas para realizar algo, podemos ver algo em comum nelas. Elas foram chamadas para resolver um problema, sarar uma dor, ser um libertador, né? Para alguém, para uma nação, um povo. Outro ponto que a gente pode observar, quando as pessoas foram chamadas, o Senhor não levou em consideração as habilidades, os talentos, mas sim a disposição de cada um, né? Davi, jovem, pastor de ovelhas, de uma família numerosa, era o rapinha do tacho, o último dos filhos, que nem era considerado, né, como um homem assim pelo pai, né? Os outros filhos, né, esses aqui são, né, guerreiros e tal, e o rapinha do tacho lá, o Davi, o moleque lá, vai só cuidar das ovelhas e pronto. E Deus o levantou como rei. Amém? Deus não olhou o que ele já tinha feito, o currículo dele, a força física, mas ele sabia como era o coração de Davi. E o levantou para isso. Deus conhece o teu coração. Se o Senhor te chamar,
Disponha-se a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Davi poderia ter dito, não quero ser rei, não, tá doido. Eu sou pastor de ovelhas, eu sou tão garoto ainda, não quero nem pensar nisso. Esquece isso daí. Não, ele assumiu e um dia se tornou o rei. Jesus, quando chamou os seus discípulos, né? Acho que o único que era assim, que tinha uma formação, que era alguém diferenciado entre eles, que tinha uma capacidade maior, foi Paulo, que não foi chamado ali entre os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos eram homens simples, né? Talvez Mateus, por ser um cobrador de impostos, ele tivesse alguma coisa a mais, mas os outros eram pescadores, eram homens comuns, né? E Jesus chamou para transformar aquela geração, para começar a igreja, né? E depois levanta Paulo num chamado específico para fora do povo judeu. E aí sim, Paulo já era um homem muito bem preparado, né? E foi usado por Deus poderosamente, mas os primeiros discípulos não. Eram homens comuns, né? Trabalhadores, pescadores, né? E Deus os chamou assim mesmo. Amém? O que a gente pode afirmar? Que com o chamado vem o direcionamento de Deus, as estratégias. Deus vai te orientando. Você vai pedindo sabedoria ao Senhor e vai derramando as estratégias, aquilo que você nunca pensou. E quando Deus dá um chamado muito específico, nunca ninguém pensou naquilo, nunca ninguém fez aquilo, e você vai e faz. Porque Deus te deu unção para aquilo, unção diferenciada, né, para fazer aquilo. Então vem esse direcionamento, vem a capacitação, vem a unção do Senhor sobre aquele que se levanta para atender o chamado de Deus. Eu, antes de me converter, nunca passou na minha mente essa questão de ser pastor, de ministrar a palavra. Nunca. Imaginei, eu tinha sede de Deus, eu queria encontrar o Senhor, o havia buscado de formas erradas, que a gente vai tateando, né? Vai tentando encontrar, como se estivesse no escuro, tateando ali, busca aqui, busca ali, e um dia o evangelho foi pregado para mim e eu me converti, aí sim encontrei o Senhor. Não sei, acho que talvez com você aconteceu isso também. Parecia que tinha um buraco, né, na nossa alma, no nosso peito aqui. Aí vem Deus e preenche. Aí sim você se sente completo. Só aí. As outras coisas deixavam dúvidas, eram meio estranhas e tal. A gente relevava, né, para tentar acreditar naquilo, mas sentia alguma coisa estranha. Mas quando chegou o Evangelho, né, e é gozado, quando eu li o Evangelho de Mateus, eu falei, Senhor, como eu estava errado. Só o Evangelho de Mateus. Quando eu me converti ali, comecei a ler a palavra pelo Novo Testamento, que é o primeiro livro, né, do Evangelho de Mateus, eu falei, Senhor, como eu estava errado. Mas encontrei o Senhor. Né? Glória a Deus por isso. Efésios 4, 11 e 12 fala assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só que interessante. Os chamados que Deus tem. Apóstolo. Apóstolo é aquele que é enviado, né? A tradução da palavra. É aquele que é enviado por Deus. Normalmente para abrir uma igreja, para iniciar uma pregação no lugar, começar um trabalho naquele lugar. Esse é um apóstolo de Deus, né? Então, apóstolos para profetas. Profetas. Você falar a palavra de Deus é profecia. Sabia disso? Você ler a palavra, você falar a palavra de Deus, você está profetizando. Profetizando bênçãos sobre a tua família, você está profetizando. E também a profecia de uma revelação. Olha que Deus fala em Amós 3,7. Certamente, o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Sem revelar os seus planos
aos seus servos, os profetas. Não faz coisa alguma, ou seja, Deus quer influenciar na nossa cidade, na nossa nação, na minha vida, numa decisão. Ele vai usar os seus profetas. Quantas vezes o Senhor fala conosco, né, de direções, né? A pessoa vem, fala, eu estou querendo mudar de emprego, o Senhor fala, vai. Ou fala, não, fica aí porque está complicada a situação. Fica nesse lugar que você vai ter, a transformação vai ser bênção aí. Ou um relacionamento, ou a compra de uma casa, coisas que impactam muito a nossa vida, e Deus traz à luz aquilo, ele fala, ele traz a revelação. Amém? Eu estava até lembrando, e por acaso eu fui pesquisar, faz 10 anos que aconteceu aquele acidente de avião com o Eduardo Campos. Foi em agosto de 2014, até vendo por causa da administração. E a Marina Silva, que estava com ele na campanha naquela época, ele para presidente, ela deveria estar naquele voo. Ela deveria estar naquele voo. Não lembro exatamente por que ela não embarcou. Mas alguns dias antes, Deus tinha falado, ora pela Marina Silva. Falou, tudo bem, é serva de Deus e tal. Está na política, é uma pessoa importante, conhecida. Ora pela Marina Silva. Deus não falou por quê. E nós oramos na intercessão, ficamos um tempo em oração por ela, e vem esse acidente, e ela não estava no avião. Deus deu livramento, Deus levantou a igreja, talvez muitos outros para orar também, pela serva dele, para que ela não estivesse ali, para que ela tivesse esse livramento, mas Deus usou os profetas dele para que houvesse esse livramento. Amém? Então, levanta para evangelistas, ou seja, levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem, àqueles que estão fracos, para ministrar em hospitais, em presídios, para ministrar na igreja. Outros para pastores. Pastores, né, como nós, que estamos à frente do ministério, né, que administramos a obra, que buscamos cuidar das vidas. Né? Às vezes é até difícil, né? São várias pessoas, mas quando nos buscam, estamos aqui à disposição, vamos visitar, vamos cuidar, vamos fazer o possível. Né? E doutores, aqueles que entendem muito da palavra. Né? E glória a Deus, né, pelo pastor Edivaldo, que tem se esforçado para trazer conteúdos, né, maravilhosos. Ele traz muito fundamento, então Deus o levantou como um doutor, né, da palavra. Glória a Deus por isso. Né? Então, Deus usa a vida de cada um para que se cumpra o plano dele. Então, seja como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor, como doutor, como alguém que trabalha na igreja ali ajudando, porque tudo é fundamental, precisamos de tudo. O apóstolo Paulo sempre comparou a igreja ao corpo humano. Né? Precisamos de todo o corpo. Né? Quando falha um pé, você vai ficar mancando, ou talvez nem vai conseguir andar. Né? Se falta um braço, fica difícil fazer as coisas com uma mão só, não é verdade? Então, tudo é importante na igreja. Todo o trabalho que você fizer na igreja, tudo aquilo que você se levanta para fazer voluntariamente e se dedica e faz aquilo, por mais simples que pareça, é muito importante, é necessário, é fundamental para que todo o corpo se movimente, toda a igreja possa fluir, possa crescer, possa levar o evangelho, levar resgate, levar salvação, ajudar aqueles que precisam. Amém? Então, o chamado verdadeiro traz com ele convicções que mesmo em momentos de adversidade nós podemos vencer. Amém? O chamado é só sombra de água fresca, é só festa? Pergunta para o apóstolo Paulo, né? O chamado dele foi para sofrer pelo evangelho. Deus mesmo falou isso, né? Que ele soubesse quanto ele tinha que sofrer pelo evangelho, mas olha o que ele conquistou para Deus, né? Iniciou várias igrejas, deu suporte, deixou várias cartas para orientar o povo de Deus. Né? Então, e ele foi chamado para sofrer, sofreu muito por causa do evangelho, mas a gente tem que entender o propósito pelo qual o chamado foi feito e que é bem maior
do que qualquer coisa que a gente esteja vivendo. Amém? Você pode enfrentar dificuldades pelo teu chamado, né? Você pode realmente viver aflições, como Jesus falou. Mas a gente precisa ter bom ânimo, que Deus é conosco. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor. Nós somos pastores nessa terra, mas Ele é o nosso pastor mor, né? É o grande pastor, aquele que cuida de todos e da forma certa. Nós, humanos, com certeza vamos falhar. Não tem, uma coisa que eu não tenho dúvida é essa. Que todo aquele que trabalha, todo aquele que está à frente do ministério, está fazendo alguma coisa, ele vai falhar em algum momento. Somos humanos. Deus não falha. Amém? Então, se você estiver passando por dificuldades, não se entregue. Como nós lemos no começo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então devemos aprender com os mais experientes na fé, nossas lideranças, mas quanto ao chamado individual, ao que cabe a esse chamado individual, o chamado que cada um de nós tem, devemos deixar o Espírito Santo nos guiar, deixar esse fluir de Deus acontecer em nós. Ah, mas ninguém fez isso dessa forma. Se o Senhor está falando com você, vai e faz. Amém? Ah, ninguém teve um ministério desse tipo. Né? Imagina, né, quando começou ministério de teatro, ministério de dança, né? Que acho que no começo devia ser bem estranho, para falar a verdade, né? Começar alguma coisa assim. Ah, ninguém fez, mas o Senhor levantou, o Senhor usa e é bênção. Amém? Às vezes Deus pode te dar uma ideia, um ministério que você nunca viu, não sabe de alguém que tenha feito, mas Deus está te falando. Se é de Deus, vai e faz. Segue o plano de Deus, a orientação do Senhor. Amém? Então deixa fluir, esse fluir de Deus acontecer em você. E Ele nos chama para fazermos algo conforme Ele nos capacita especialmente para aquilo, né? E se fizermos por nós mesmos, né, certamente vai dar errado. Vamos dizer que eu tenho uma ideia mirabolante aí, mas é minha, é da carne. Pode até dar meio certo, pode até dar algum resultado, mas com certeza não será o resultado que Deus tem para nós. Então, se você tiver uma ideia, submeta ao Senhor. Pede oração, pede a cobertura da igreja, né? Para que você possa estar debaixo da direção do Senhor e fazer aquilo que é a vontade do Senhor, cumprir o plano do Senhor, em nome de Jesus. Então, debaixo das direções, das estratégias de Deus, os frutos virão e a vitória será certa. Amém? Em nome de Jesus. Não tem como perder. O Senhor te dá a vitória. Amém? Então, se entendermos o real sentido do nosso chamado, tudo ficará mais leve. O chamado é nosso, mas o propósito é de Deus. Amém? O propósito é do Senhor. Pode ser até algo que alegre o nosso coração, que nos deixe contentes em fazer, entusiasmados, mas o propósito é de Deus. Então, se disponha. Se você tem um chamado, não tenha medo. Não tenha medo. Levanta para fazer. Ah, eu quero ajudar a obra com o que eu sei. Ah, eu falo muito bem inglês. Quem sabe se eu fizer uma turminha ali para ensinar um pouco de inglês, pegar uma Bíblia em inglês e começar a ministrar as pessoas assim, para elas começarem a aprender, né? Começarem a ter um início ali no inglês. Ah, eu entendo muito de informática. Vou ajudar as pessoas nisso, que tem muita dificuldade. Ah, eu gosto de crianças, eu vou lá cuidar das crianças, eu vou lá ministrar as vidas das crianças, deixa eu aprender como faz isso. Ah, eu sou músico, vou tocar lá na igreja. Né? Não importa. Se você tiver um chamado, se tem um desejo, Deus está colocando esse desejo no teu coração. Tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Amém? Para que Ele não insista, bata, e você não ouve, não atende, e aquilo passa para outra pessoa. E Deus vai fazer o propósito dele. Amém? Mas seja sensível à voz do Senhor. Fala, Senhor, se eu tenho um chamado, me mostra, Senhor. Toca meu coração, me dá sonhos com Ele.
Traz, através dos teus profetas, Senhor, a palavra de direcionamento para mim. Eu quero buscar, eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. E às vezes, por exemplo, um empresário super ocupado, ele não pode trabalhar na obra, mas ele ajuda financeiramente. Ele está ajudando a cumprir, a levar o evangelho, ajudar quem realmente precisa, a que a obra de Deus continue. Amém. É o jeito dele ajudar, é o que Deus tocou no coração dele. Amém. Ele vai ajudar dessa forma. Não é só num altar, não é só dentro da igreja, não é só nas quatro paredes. Né? Um ministério um pouco difícil, ministrar num presídio, por exemplo. Mas aquelas vidas que estão lá são amadas por Deus também. Ah, mas fizeram coisas terríveis, coisas erradas. Pecaram. Será que a gente não peca também? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Neles. Será que a gente pode atirar uma pedra neles? Ministrar, às vezes, no hospital, né? Chegar lá com pessoas que estão desenganadas até, você ministrar a vida delas. Pode ser coisas difíceis, mas se Deus te levantar para isso, será bênção. Deus vai usar a tua vida para levar resgate, levar salvação, levar cura. Né? Você pode orar as pessoas serem curadas. Né? Aleluia. Seja sensível à voz do Senhor para cumprir os propósitos do Senhor. E com certeza, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. E se Ele te capacitar, te ungir para fazer e você realizar, você verá frutos maravilhosos. Você terá uma alegria que não dá para contar, só vivendo. A alegria de ver gente curada, de ver gente restaurada, de ver aquela pessoa que estava destruída ser levantada, estar bem. Meu Deus, que bênção que isso é. É maravilhoso. Amém? De poder ajudar, de ter recursos da igreja para ajudar aquela pessoa que precisa momentaneamente. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, quando nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações foram insensíveis, Pai, ao teu chamado, à tua palavra, Senhor, para cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós, porque nós somos igreja, Senhor, e é a nós que o Senhor incumbiu de levar o Evangelho, de levar a tua palavra, de sermos sal da terra e luz do mundo, tua imagem e semelhança aqui, Pai. Os anjos não podem fazer, o Senhor não vai diretamente fazer, mas nós, como igreja, como corpo de Cristo nessa terra, é que precisamos fazer isso, Senhor, levar o teu evangelho, levar a palavra de consolo, de conforto, de resgate, Senhor, de salvação. Usa mesmo a tua igreja, Pai. Usa, Pai, em nossas casas, Senhor, com nossas famílias. Usa no ambiente de trabalho, Senhor, usa na empresa, onde quer que estejamos, Senhor, no lazer, com estranhos, com conhecidos, Senhor, com vizinhos, parentes, amigos, colegas, todos, Senhor. Que possamos aproveitar toda oportunidade, Pai, com sabedoria, com sensibilidade, debaixo da tua direção, testemunhar de ti, dos teus feitos, de tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, de tudo que já vimos o Senhor fazer em muitas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, usa mesmo a tua igreja, Pai. Todos que tiverem um chamado, que o Senhor tiver um trabalho especial, específico para fazer, Pai, toca agora, Senhor. Em nome de Jesus, em união e em concordância, clamamos a Ti, Senhor. Toca, para que não deixemos passar essa oportunidade de Te servir, de fazer a Tua vontade, de ser bênção nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, fala mesmo, Espírito Santo. Perdoa nossa dificuldade de entender, de ouvir, Pai. Insiste, Senhor, continua batendo, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos cumprir os Teus planos e a Tua vontade. Dar frutos para Ti, Senhor. De resgate, de salvação, de transformação de vida, Senhor. E com certeza vamos partilhar da Tua alegria, da Tua felicidade de ver essas coisas acontecendo. Usa mesmo a Tua igreja, Pai. Queremos fazer diferença nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser um grupo de autoajuda, um local de encontro, de bate-papo. Nós queremos ser, Pai, igreja Tua, Pai, que leva a Tua palavra, que leva, Senhor, a transformação para as vidas, Senhor.
Então usa a vida de cada um, usa a vida de cada um da tua igreja, de todo o teu povo, Senhor. Aqueles que já trabalham, aqueles que ainda virão a trabalhar na tua obra, Pai. Levanta mesmo, Senhor, com ousadia, para fazer coisas diferentes, Senhor, maravilhosas, coisas que nós nem imaginávamos, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor já tem preparado, então opera, Senhor. Usa mesmo a vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, vai debaixo dessa unção poderosa, tocado agora pelo Senhor, para entender, para ouvir qual é o teu chamado. Busca mesmo entender qual é o teu chamado e vai com ousadia, porque é assim que o Senhor te capacita, já te preparou e vai te enviar e você viverá os milagres do Senhor na tua vida e através da tua vida. Vai debaixo dessa unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Aleluia.